E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma pedirá ajuda de Berta para desfazer a venda do Albacoa. E a empresária avisa que já pensou em um plano para isso. Berta irá descobrir um segredo de Messia, que irá salvar o resort. Já Molina trairá a Messia e irá revelar ter uma outra cúmplice secreta. Messia, ao descobrir de quem se trata, ficará em choque e Molina, então, apontará uma arma para a mãe de Mavi e avisa: agora que a Berta sabe o teu segredo, eu não posso deixar que você continue viva. Se você for presa, é só questão de tempo até que você abra a boca e conte tudo o que você sabe sobre mim. Messia o encara e grita: você vai me trair? Vai acabar comigo? Para ficar com essa infeliz? Isso tudo poderá acontecer após Messia concluir a venda do Albacoa. Luma ficará furiosa e fala consigo mesma: eu vou reverter essa venda, nem que seja a última coisa que eu faça. A moça, então, se prepara e quando ela estava prestes a sair de casa, Mavi a impede e pergunta: eu posso saber para onde você está indo, princesa? A essa hora, Luma encara o marido e responde: eu vou atrás da única pessoa que pode me ajudar a reverter a venda do Albacoa, já que você não pretende fazer nada a esse respeito. Eu tenho que encontrar alguém que me ajude. O rapaz, preocupado, fica calado e Luma sai logo em seguida. E não muito tempo depois, a moça chegará na mansão de Berta e, ao entrar, ela se aproxima de Fátima e Isis. Fátima, ao ver a Luma, ela pergunta: Luma, você por aqui? Aconteceu alguma coisa? Luma diz que sim e fala: eu preciso falar urgente com a dona Berta. Ela, por acaso, está em casa? Fátima confirma e questiona: eu posso saber do que se trata? É que a dona Berta esses dias não está muito bem e eu estou resolvendo os problemas por ela. A moça, sem pensar duas vezes, responde: me desculpe, Fátima, mas é um assunto muito delicado. Eu acho melhor falar com ela pessoalmente. E naquele momento, Berta chega e, ao escutar a Patricinha, ela avisa: pois então me acompanhe até o meu escritório para que você me diga do que se trata esse assunto tão delicado. Luma, ao ver a empresária, a segue até o escritório. E Isis, curiosa, comenta com Fátima: mas o que será que a Luma quer falar com a dona Berta de tão importante? Fátima a encara e responde: eu não faço ideia. Além do mais, isso não é assunto nosso. Se você me der licença, eu tenho muito o que fazer. E ao terminar de falar, ela sai, deixando Isis sozinha. A loira, não se aguentando de curiosidade, ela se aproximará do escritório da sogra e ficará escutando a conversa das duas. Já Luma, sem desconfiar que Isis estivesse escutando tudo, ela avisa: eu vim aqui para tratar de um assunto muito delicado. Berta estranha e pergunta do que se trata. Já Luma, sem enrolar, responde: a Messia acabou de vender o Albacoa. Ela simplesmente decidiu vender todo o resort. Berta, ao escutar aquilo, arregala os olhos e questiona: mas como assim? Que história é essa? Desde quando vocês estavam querendo fazer uma coisa dessa?
Luma a encara e fala: na verdade, isso tudo é coisa da Messia. Eu e Mavi não éramos de acordo com essa venda. Berta estranha e pergunta: mas se vocês dois não estavam de acordo com isso, por que vocês simplesmente não impediram? Luma dirá que é uma longa história e avisa que ela e o Mavi estavam de mãos atadas. A empresária pensa um pouco e diz: e por isso você veio atrás de mim, não é mesmo? Para que seja eu a bater de frente com a Messia. Luma confirma e Berta continua perguntando: mas me diga uma coisa, por quanto a Messia vendeu o resort? A moça se aproxima ainda mais e conta: ela vendeu todo o Albacoa para a Magda por 40 milhões de dólares. Berta, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fala: mas isso é ridículo. Aquele resort vale muito mais. Você tem ideia de quanto dinheiro nós perdemos com essa venda? Foi uma verdadeira fortuna. Luma diz estar ciente e responde: foi por isso que eu vim até a senhora. A senhora também era uma acionista do Albacoa e também foi muito afetada com essa venda. A empresária olha para a moça e avisa: você fez certíssimo em vir me contar esse absurdo. Agora, nós temos que pensar em um modo de reverter essa venda. Luma a encara e diz: mas o estranho é que ninguém contou para a senhora o que estava acontecendo. Berta também acha estranho e avisa que cuidará daquilo depois. A empresária encara a moça e fala: o importante agora é reverter tudo isso. Depois eu vou ter uma conversa muito séria com o Matheus, que é o rapaz que cuida de todos os meus negócios. Luma se aproxima ainda mais e pergunta: mas a senhora acha que essa venda ainda pode ser anulada? Berta, sem pensar duas vezes, responde: mas é claro que sim. Eu vou te contar um segredo, Luma. No mundo dos negócios, você tem que estar sempre preparada. Eu nunca confiei na Messia. E por isso que quando ela assumiu como a presidente do Albacoa, eu pedi para que investigassem sobre o passado dela e descobri algo muito interessante. Luma fica surpresa e questiona: do que a senhora está falando? Por acaso é do fato dela ter trocado de identidade? Essa diz que não e conta: o meu investigador também me contou desse detalhe, mas o que ele descobriu além disso foi muito mais grave. A moça fica curiosa e pergunta do que se trata. Já Isis, de longe, continua escutando tudo e pensa consigo mesma: o que será que a Berta descobriu sobre a Messia? Será que ela já sabe de tudo? Se isso for verdade, eu tenho que contar para ele o quanto antes. Já a Berta, ao se aproximar do cofre, ela o abre e tira de dentro um envelope. A empresária o entrega para Luma e diz: é melhor que você veja com os teus próprios olhos. Luma, ao ver o conteúdo do envelope, ela arregala os olhos e fala: mas isso não é possível. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Berta a encara e avisa: pois com esses documentos nós podemos reverter a venda do Albacoa. Luma a encara e questiona: mas como você pretende usar isso aqui para reverter
Aquela venda. A empresária, sem pensar duas vezes, responde: confie em mim, Luma. Eu posso até ter sido enganado nessa venda. Eu estava com alguns problemas pessoais. Porém, eu sei exatamente o que eu faço. A chefe de cozinha se aproxima ainda mais e pergunta: e agora? O que nós teremos que fazer com essa informação? Berta pega novamente o envelope e o coloca em cima da mesa. E logo em seguida, ela olha para a moça e pede: eu preciso que você me acompanhe. E tem que ser agora. Luma, mesmo achando estranho, ela faz como a empresária lhe pediu. E as duas saem do escritório e vão até a sala de Fátima. Já Isis aproveita daquele momento para entrar e, ao se aproximar do envelope, ela o abre e, ao ver o conteúdo que tinha dentro, a loira arregala os olhos e fala consigo mesma: não é possível que a Berta tenha descoberto uma coisa dessa. Enquanto isso, Luma, confusa, pedirá uma explicação à Berta. E a empresária explica: na verdade, Luma, eu já estava ciente de tudo o que você veio me contar. E só estava esperando o momento perfeito para colocar o meu plano em ação. Fátima se aproxima e completa: e quando você apareceu, Luma, foi tudo que a Berta precisava para colocar o plano dela em ação. Luma, confusa, dirá: me desculpe, mas eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Berta a encara e avisa: em poucas palavras, aquilo que eu te mostrei sobre a Messia era apenas uma isca. Eu descobri algo ainda muito pior. Luma, ao escutar aquilo, questiona: mas como assim isca? Para quem a senhora estaria armando uma armadilha? Berta se aproxima ainda mais e, apontando para a tela de um monitor, ela fala: veja com os teus próprios olhos. Luma olha e arregala os olhos ao ver Isis pegando o envelope da mesa de Berta e saindo. A moça, sem entender o que estivesse acontecendo, pergunta: mas por que a tua nora está fazendo uma coisa dessa? Ela acabou de pegar a única prova que nós tínhamos contra a Messia. A empresária a tranquiliza e explica: você pode se acalmar. Aquilo que a Isis pegou era apenas uma cópia. Esse sempre foi o meu plano. Você pode até não ter percebido, mas a Isis estava aquele tempo todo nos escutando. Luma começa a entender e fala: mas para onde a Isis está indo com aquele envelope? Ela vai para casa da Messia? Qual é a relação delas duas? Fátima se aproxima ainda mais e avisa: na verdade, a situação é muito mais complicada. Mas não se preocupe que você logo vai entender tudo. Luma, ainda em choque, fica calada e Berta explica: eu coloquei um rastreador naquele envelope e logo vamos descobrir o esconderijo daquele infeliz. A chefe de cozinha, ao escutar aquilo, questiona: mas de qual infeliz a senhora está falando? A senhora sabe com quem a Isis está indo se encontrar? Berta diz que sim e revela: depois que eu soube que a minha querida nora mentia para mim sobre o passado dela, eu pedi para que os investigadores continuassem investigando tudo sobre ela. E eu descobri algo que eu nunca imaginei. Luma fica mais confusa ainda e pergunta: e por acaso, esse infeliz que você está falando
É quem eu estou pensando? A empresária encara a moça e responde: Você sempre foi uma moça muito inteligente. E depois de todas as pistas que eu te dei do quadro de tua mãe, você já deve ter percebido que o Molina ainda está vivo. Luma arregala os olhos e fala: Então, você já sabia disso? Mas desde quando a senhora sabe que o Molina está vivo? Berta pensa um pouco e revela: Na verdade, não tem muito tempo. Foi apenas quando eu mandei que investigasse a Isis que eu acabei descobrindo tudo isso. A moça, confusa, questiona: Mas o que a tua nora tem a ver com Molina? Qual a relação entre os dois? E Berta, ao escutar a pergunta da Luma, ela avisa que irá contar tudo o que ela descobriu em detalhes. Enquanto isso, Isis chegará no iate de Molina e o vilão, ao ouvir a loira, pergunta: O que você está fazendo aqui? Eu te avisei para não vir até aqui se eu não te chamasse. Isis o encara e avisa: Eu tenho algo muito importante para falar com você. Por isso eu vim pessoalmente até aqui. Molina se aproxima e questiona: E o que você tem de tão importante para falar? Diga de uma vez, antes que a Messia apareça aqui. A vilã, sem perder tempo, conta: A Berta descobriu o segredo da Messia e pretende usar ele para anular a venda do resort. Molina, ao escutar aquilo, pergunta: De qual segredo você está falando? Isis o encara e responde: Da morte do filho mais velho dela. A Berta descobriu que a morte do irmão do Mavi não foi um acidente, e ela tem prova que mostra que foi a Messia que causou. Molina fica preocupado e fala: Impossível! Eu paguei uma fortuna para encobrir tudo, e agora você está me dizendo que a Berta descobriu tudo. Isis confirma, e naquele momento, Messia também chega no iate, e ao ver Isis ali dentro, ela acha estranho e pergunta a Molina: Mas o que está acontecendo aqui? O que essa mulher está fazendo aqui dentro, Molina? O vilão a encara e diz: Eu posso explicar. A Isis só veio me trazer um recado importante. Messia, ao escutar aquilo, questiona: E desde quando ela sabe que você está vivo? Desde quando ela sabe desse iate? Isis olha para Molina e avisa: Você não tem escolha, Molina. A Messia agora se tornou um risco para os teus planos. Molina fica pensativo e Messia pergunta: Do que ela está falando, Molina? Me diga, o que está acontecendo aqui? O vilão então começa a andar em direção de um armário. E ao pegar uma arma, ele aponta para Messia e fala: Tem uma coisa que eu nunca contei para você, e acho que tá na hora que você saiba. Porém, eu não posso deixar que você continue viva depois de descobrir o meu maior segredo. Messia, ao ouvir o amante, ela fica apavorada. Enquanto isso, Luma, após ter descoberto da relação de Isis e Molina, a moça ficará em choque e fala: Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Então, esse tempo todo a Messia foi manipulada nas mãos daqueles dois. Berta diz que sim e afirma: A Messia é só uma pobre coitada que sofreu uma lavagem cerebral tão grande que ela nem sequer se lembra do que aconteceu com seu filho mais velho. E naquele momento, Fátima se aproxima
e avisa. O rastreador que a senhora colocou dentro do envelope da Isis não se move. Ela deve ter chegado no local onde o Molina está escondido. Luma olha para as duas e pede: pois me diga, onde é esse local? Que eu faço questão de ir até lá pessoalmente. Fátima olha para a moça e avisa: eu vou mandar a localização para o teu celular. Berta, ao escutar aquilo, fala: eu também irei com você, Luma. Eu quero olhar na cara daqueles dois bandidos pessoalmente. E ao terminar de falar, a empresária sai junto de Luma e as duas vão em direção do iate de Molina. Enquanto isso, Mércia, arrasada, pergunta: você tá me dizendo que a Isis sempre foi a tua amante? Então, esse tempo todo, você só estava me usando, me manipulando? Isis olha para a mãe de Mavi e responde: mas é claro que sim. Você acha mesmo que um homem como o Molina iria ficar com uma mulher como você? Mércia se recusa a acreditar naquilo e fala: não, eu não posso acreditar. Isso é tudo mentira. Molina a encara e conta: bem, como último favor, eu vou te revelar mais uma coisa que eu escondi por muitos anos de você. Mércia pergunta do que se trata e Molina responde: eu vou te contar a verdade sobre a morte do teu filho mais velho. Mércia, ao escutar aquilo, fica aflita e questiona: o que tem a morte do meu filho? O que você pretende me contar que eu ainda não saiba? Molina se aproxima ainda mais e fala: naquela noite, a responsável de tudo foi você. Você estava comigo naquela noite. Você bebeu muito e quis dirigir o meu carro. E quando estávamos voltando para a tua casa, você não viu o teu filho e o atropelou. Mércia se recusa a acreditar e diz: isso é mentira. Para de mentir. Isso não faz sentido. Por que você faria uma coisa dessa? Por que você esconderia essa verdade de mim por todos esses anos? Molina então responde: porque assim você seria muito mais fácil de ser manipulada. Eu não podia deixar que o teu sentimento de culpa impedisse os nossos planos. Isis completa dizendo: se você soubesse a verdade, nunca teria aceitado fazer tudo o que você fez com Mavi. Mércia, indignada, pergunta: e quanto a vocês dois? Desde quando vocês se conhecem? Molina, sem pensar duas vezes, responde: bem, isso já faz muitos anos. Foi antes de me casar com a Cecília. A Isis sempre foi a minha amante. Inclusive, fui eu que a apresentei o Henrique para ela. Isis também fala: nós sempre planejamos tudo para esse momento. Agora vamos poder ir embora desse país juntos. Molina confirma e diz: isso mesmo. Assim que nós dermos um jeito na Berta e você herdar tudo, vamos para a Suíça, como o planejado. Mércia fica horrorizada com tudo aquilo e Molina se prepara para atirar. O vilão coloca o dedo no gatilho e fala: agora chegou o teu fim, Mércia, mas obrigado por ter me ajudado a roubar o teu próprio filho e a Luma. Mas antes que ele pudesse atirar, a polícia invade o local e o ameaça dizendo: abaixa essa arma, agora. Molina, sem opção, abaixa a sua arma e pergunta: mas o que vocês estão fazendo aqui?
O que está acontecendo? Berta e Luma entrarão naquele momento e a empresária avisa. Fui eu que chamei os policiais. Vocês achavam mesmo que podiam me enganar para sempre? Isis encara a sogra e questiona. Então, isso tudo por acaso foi só uma armadilha? Berta responde. Claro que foi. Eu sabia que você traria esse envelope correndo para o Molina e iria contar para ele que eu já sabia de tudo. Sendo assim, eu só precisei colocar um rastreador dentro do envelope. A loira fica em choque ao descobrir que tinha sido enganada. E Luma, ao olhar para Molina, ela grita. Enquanto a você, seu cretino, você estava vivo por todos esses anos. Mas agora, você vai apodrecer na cadeia. Molina a encara e alerta. Eu posso até ir preso, mas eu nunca vou falar para você onde está o dinheiro da venda do resort e nem os teus quadros. E sem aquele dinheiro, você não vai conseguir reverter a venda do Albacoa. Luma fica preocupada, porém Messia avisa. Você não precisa se preocupar com isso, Luma. Eu conheço todas as contas do Molina e sei onde ele guarda os quadros que ele te roubou. Você e o Mavi vão reaver tudo o que eram de vocês dois. E depois, eu também vou pagar pelos meus crimes. Já a Isis, ao perceber que será presa, ela olha para Berta e fala. Eu te peço, Berta, me ajude. Eu posso explicar tudo. A empresária, no entanto, com sangue nos olhos, grita. Cale a sua boca e nunca mais pronuncie o meu nome. E pelo que depender de mim, você vai passar o resto da tua vida atrás das grades. Os policiais então olham para os dois e avisa. Vocês dois estão presos e têm o direito de permanecerem calados. Molina e Isis serão finalmente presos. E Messia também será, depois de devolver tudo para Mavi e Luma novamente. Porém, graças à ajuda do filho, Messia passará pouco tempo na cadeia. Michelle irá descobrir que a esposa de Daniel ainda está viva. Rafaela irá revelar um segredo sombrio do passado do engenheiro, que deixará a todos em choque. Daniel, ao ver a esposa, fica apavorado e ao olhar para Michelle, ele diz que poderá explicar tudo. No entanto, Michelle o encara e responde. Você mentiu. Você disse que era viúvo e agora tua esposa aparece aqui viva e ainda fala uma coisa dessa sobre você. Isso tudo acontecerá quando a esposa de Daniel aparecer na casa do engenheiro. E Michelle, ao ver ela entrando, estranha e pergunta. Me desculpe, mas o que você está fazendo aqui dentro? Quem é você? A esposa de Daniel a encara e avisa. Eu me chamo Rafaela e sou a esposa do Daniel. Michelle, ao escutar aquilo, arregala os olhos e diz. Impossível. O Daniel é viúvo. A esposa dele já morreu. Rafaela se aproxima e fala. Como você mesmo pode ver, o Daniel mentiu para você. Eu ainda estou viva e muito bem viva. Agora, o que eu gostaria de saber é quem é você. Michelle, ainda em choque, fica sem saber o que responder. E Rafaela pergunta uma outra vez. Me diga, quem é você? O Daniel, por acaso, já me trocou por outra? É isso? Michelle, sem pensar duas vezes, responde. Não é nada disso. Eu só trabalho aqui.
Mas admito que nunca pensei que o Daniel tivesse mentido sobre o fato de você ainda estar viva. Rafaela a encara e diz: Bem, a nossa história é complicada, mas já que você trabalha aqui, leve, por favor, as minhas malas para o meu quarto. Michelle pensa um pouco e fala: É claro, porém eu acho que seria melhor esperar o Daniel chegar. Rafaela se aproxima ainda mais e pergunta: Você por acaso está desconfiando de mim? Michelle pensa bem antes de responder e fala: Não é nada disso. É só que isso tudo é novidade para mim. Rafaela a encara e diz: Eu estou brincando. É claro que eu posso esperar o meu querido marido chegar. Sabe me dizer se ele vai demorar? Michelle, ainda nervosa, responde: Eu acredito que não, mas eu vou ligar para ele e pedir para que ele se apresse. Rafaela agradece em modo irônico e Michelle liga para o patrão logo em seguida. Daniel, ao atender, pergunta do que se trata e Michelle avisa: Uma mulher que diz ser a tua esposa chegou aqui em casa e eu não sei o que eu faço. O engenheiro fica nervoso e questiona: A Rafaela está aí? Ela voltou para casa? Michelle diz que sim e pede uma explicação. Daniel, no entanto, fala que explicará tudo depois e avisa que chegará o quanto antes. Michelle, ao desligar, dirá a Rafaela que Daniel já está voltando para casa e não irá demorar. E naquele instante, Cristiano chega em casa e ao se aproximar de Michelle, a moça conta para ele tudo o que estava acontecendo. O rapaz acha tudo aquilo muito estranho e pergunta à namorada: Mas por que o Daniel mentiria sobre uma coisa dessa? Michelle, triste com toda aquela situação, responde: Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Cristiano, ao notar o tom triste da voz da moça, ele comenta: Você parece um pouco triste com tudo isso que está acontecendo. Michelle negará e explica que está apenas confusa com toda aquela história. E logo em seguida, Daniel chegará em sua casa e ao ver a esposa, ele pergunta: Então, você decidiu voltar para casa? Rafaela o encara e responde: É como diz o ditado, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Michelle se intromete e pergunta: Então, essa é realmente a tua esposa? Daniel diz que sim, e Michelle continua perguntando: E como isso é possível? Você mesmo disse para todo mundo que era viúvo. O engenheiro olha para a moça e avisa: Na verdade, é uma longa história. E eu prometo que eu explico tudo depois. Eu juro. Agora me dê só um momento a sós com a Rafaela. Michelle fica arrasada ao escutar aquilo e diz: Tudo bem. Não é necessário explicar nada para nós dois. Eu e o Cristiano vamos entrar e deixar vocês dois a sós. Daniel notará que Michelle estava muito abalada, mas ficará ali para conversar com a esposa. Já a Rafaela, ao se aproximar do marido, questiona: Eu posso saber que história é essa de você ser viúvo? Daniel a encara e responde: É como se eu fosse, depois que você me deixou e fugiu com teu personal trainer. Para mim, você é como se tivesse morrido. Rafaela olha para o marido e fala: Não diga isso.
Aquilo foi apenas um caso. Você sabe que a única pessoa que eu amo é você. Tanto é que eu voltei, não é mesmo? Daniel fica calado e Rafaela pergunta: Você por acaso não me ama mais? Que eu saiba, você sempre foi louco por mim. Daniel pensa um pouco e responde: Você sabe que você sempre foi a única mulher que eu amei. Mas ao mesmo tempo, você já me fez muito mal. Rafaela dirá que mudou e promete: Eu voltei para nós recomeçarmos e quem sabe ter o filho que você sempre sonhou. O engenheiro ficará feliz e fala: Você jura? Você realmente esqueceu aquele Rodrigo? Rafaela diz que sim e afirma: Na verdade, depois que eu fui embora, eu o larguei logo em seguida. Eu só não voltei antes porque tinha medo que você me rejeitasse. Daniel irá acreditar nas palavras de sua esposa e dirá: Então você já sabe onde fica o nosso quarto, não é mesmo? Eu fico feliz que você tenha voltado e tenho certeza que dessa vez será diferente. Rafaela então entrará e em seguida Daniel irá até Michelle e Cristiano e avisa: A Rafaela ficará aqui em casa. É um assunto delicado, mas depois eu juro que eu explico tudo para vocês. Michelle não gosta nada daquilo e pergunta: Então, eu preparo um dos quartos para ela? O engenheiro diz que não será necessário e informa: Na verdade, ela ficará no meu quarto. Então não precisa se preocupar, Michelle. Cristiano nota que a namorada ficou abalada com aquela notícia e não gostando nada da reação dela. Ele avisa: Bem, eu acho que é melhor que eu vá trabalhar. E ao terminar de falar, o rapaz sai. Já Michelle, a sós com o Daniel, pedirá uma explicação. E o engenheiro conta tudo o que tinha acontecido no passado. Michelle fica indignada e fala: Mas essa mulher te traiu, te abandonou para fugir com outro. E você ainda vai perdoá-la? Daniel a encara e responde: É complicado, Michelle. A Rafaela sempre foi o amor da minha vida, desde quando nós éramos apenas crianças. A moça se aproxima e fala: Bem, eu acho que sou a última pessoa que posso te dar algum conselho sobre isso, ou julgar Rafaela por alguma coisa. E após falar isso, a moça sai magoada. Alguns dias se passam e Michelle verá Rafaela falando ao telefone. A esposa de Daniel, pensando que estava a sós em casa, ela fala: Você não se preocupe, que eu já estou quase conseguindo o nosso dinheiro. Michelle, ao escutar aquilo, ela acha estranho e fica escondida e escuta quando Rafaela diz: O idiota do Daniel me perdoou uma outra vez. Eu sabia que ele iria acreditar no meu papinho de construir uma família com ele. Michelle fica em choque e continua escutando. Já Rafaela avisa: Hoje mesmo eu vou colocar o meu plano em ação. Eu espero você mais tarde. E após falar aquilo, ela desliga a ligação. E Michelle, em desespero, finge chegar naquele momento e pergunta: Você estava falando com o Daniel por acaso? Rafaela, pega de surpresa, responde: Não, eu não estava falando com ninguém de importante. Aliás, eu queria mesmo falar com você. Michelle pergunta do que se trata e Rafaela avisa:
Eu estava pensando em te dar o dia de folga hoje. E você pode sair e ir passear onde bem quiser. Michelle recusa e diz: não tem necessidade, até porque eu moro aqui mesmo, então eu prefiro ficar trabalhando. E após falar aquilo, Michelle entra e Rafaela fica furiosa e pensa consigo mesma: eu tenho que tirar essa metida daqui, senão ela pode arruinar com os meus planos. Já Michelle, curiosa, ela irá até o quarto de Daniel e irá olhar nas coisas de Rafaela. A moça então encontrará o diário da esposa de Daniel e pensa: será que eu devo abrir? Será que eu devo ler o que tem escrito nesse diário? Michelle, então preocupada com o que Rafaela estivesse armando, ela não pensa duas vezes e abre o diário. E ao ler o que tinha escrito, ela arregala os olhos e fala: então, era esse o plano da Rafaela desde o começo. O Daniel ficará arrasado ao descobrir isso. Mas eu preciso contar para ele tudo o que eu descobri. E naquele momento, Rafaela entrará e pergunta: e o que foi que você descobriu? Eu posso saber? Michelle irá se assustar e não dirá uma palavra sequer. Mas a esposa de Daniel, ao ver Michelle com o diário dela em mãos, ela fala: você é uma intrometida mesmo. Quem foi que te deu a autorização de ler o meu diário? Michelle não se intimida e responde: você é uma pilantra. Você só está enganando o Daniel. Mas eu não vou deixar que você faça o que está armando. Rafaela a encara e pergunta: e eu posso saber o que você pretende fazer para me impedir? Michelle, sem pensar duas vezes, avisa: eu vou contar tudo para o Daniel. Ele vai saber o real motivo para você ter voltado para ele justo agora. Rafaela, ao escutar aquilo, responde: você não me deixa escolha. Eu vou ter que dar um jeito em você. E logo após falar aquilo, ela pega uma arma e aponta para Michelle. A namorada de Cristiano fica apavorada e pergunta: e o que você está pensando em fazer, apontando uma coisa dessa para mim? Você ficou louca por acaso? Rafaela a encara e fala: deixe de conversa e me acompanhe. Michelle irá com Rafaela até a sala e naquele momento Cristiano chegará e ao ver as duas, ele toma um susto e questiona: mas o que está acontecendo aqui? Por que você está apontando essa arma para Michelle? Rafaela, ao ver o rapaz, ela diz: eu não posso acreditar. Mais um. O meu plano estava indo tão bem. Se não fosse vocês dois. Rafaela então vira a sua arma para o Cristiano. E Michelle aproveita daquele momento para empurrar a megera, que deixa a sua arma cair. Michelle rapidamente pega a arma do chão e aponta para Rafaela. E em seguida, Daniel também chega. E ao ver aquela cena, ele estranha e pergunta: mas o que está acontecendo aqui? O que você está fazendo, Michelle? Rafaela aproveita da situação e diz ser uma vítima. Michelle, com sangue nos olhos, grita: isso é mentira. Essa mulher não é quem você pensa, Daniel. Ela veio para essa casa com segundas intenções. Rafaela, no entanto, negará tudo e fala: isso não é verdade.
Essa louca me atacou e me ameaçou com essa arma. Eu sou uma vítima aqui. Daniel ficará muito confuso e Cristiano confirmará a história da Michelle. Porém, mesmo assim, Daniel dirá que tudo aquilo não faz sentido e fala: Rafaela disse que voltou pra cá por minha causa. Ela jurou que me amava. Eu não posso acreditar que ela só estava mentindo pra mim uma outra vez. Michelle o encara e diz: eu sei que isso é difícil pra você, mas se você não estiver acreditando, olhe no diário dela. Daniel então olhará o diário de sua esposa e ao ler o que tinha dentro, ele ficará completamente destruído. Cristiano, ao ver a reação do engenheiro, pergunta: mas o que é de tão grave que tem escrito nesse diário? Michelle o encara e responde: dentro desse diário tem todo o plano da Rafaela de abrir o cofre do Daniel e sumir com o dinheiro dele e também com os cartões. Ela só voltou para cá para pegar mais dinheiro para poder fugir com o amante novamente. Daniel então chamará a polícia e Rafaela será presa. Já momentos depois, Daniel se aproximará de Michelle e pedirá desculpa. A moça o perdoará. No entanto, ela dirá: eu tomei uma decisão. Eu irei embora dessa casa com o Cristiano. Eu percebi que você nunca me amou. Você só buscou em mim uma pessoa para você tentar esquecer a Rafaela. E agora eu também percebo que eu fiz o mesmo com você. Mas, na verdade, eu ainda amo o Cristiano. E ele é o homem com quem eu quero passar o resto da minha vida. Daniel negará e pedirá novamente desculpa à moça. Já Cristiano, após uma longa conversa com a namorada, ele a perdoa e os dois saem da casa de Daniel e vão morar bem longe dali. Agora deixe um coração se vocês acham que a Michelle tem que ficar com o Cristiano, ou deixe um coração partido se vocês acham que ela deveria ficar com o Daniel. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.